Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula do nosso curso, conhecendo um pouquinho da fauna do manguezal. Nosso curso sobre diversidades, do manguezal, que tem aí por ministradores Andréa Domingos Denner e eu, Jadson Salles, em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, campus Paracuru. E a gente vai começar entendendo um pouquinho a fauna do manguezal, como é que ela se complementa, que fatores fazem parte desta fauna. O manguezal, como a gente já sabe, é um bioma de extrema importância para a reprodução de muitas espécies. E essas espécies elas podem ser marinhas, terrestres, de água doce, ou que ficam ali no estuário, que é aquela parte onde fica o encontro da água do rio e da água do mar. Por isso ele é chamado de berçário, porque ele é um berço para a vida, No manguezal a gente pode encontrar uma grande diversidade de animais, como moluscos, crustáceos, camarões, caranguejos, peixes, aves, gaivotas, urubus, flamingos, jacarés e vários outros animais, como os mamíferos. Além de servir de berçário, como eu falei, o manguezal também serve para amortecer o impacto das marés, para conter os sedimentos trazidos pelo rio, evitando assim o assoreamento dessas praias. Então, além dessa função, de ser berçário, de manter a vida, o manguezal ele também pode servir, como um amortecedor dos impactos das ondas aí que chegam até ele através dessa diversidade muito grande que a gente tem, tanto da fauna, que é o nosso foco da aula de hoje, quanto da flora, que é o tema da nossa próxima aula. E aqui eu coloquei para a gente observar alguns dos animais que a gente pode encontrar aí no ambiente do manguezal, E o siri, o camarão, a gaivota aqui, demonstrada através do albatroz, tartarugas, caranguejos, cavalos marinhos, entre outros. Ao contrário de outras florestas, o manguezal eles não são tão ricos assim em espécie, porém, eles se destacam pela grande abundância nessas populações que vivem nele. Por isso, se considera um dos mais produtivos ambientes naturais do mundo. Vamos lá entender isso aqui que eu falei. Apesar do manguezal, ele tem uma fauna muito rica, muito grande, muito forte, porém, essa fauna ela é rica com a população que existe lá. Ou seja, a gente tem muito siri, a gente tem muito camarão, a gente tem muitas aves. Então, é uma diversidade, porém, uma diversidade direcionada para o manguezal. E essa diversidade, a gente pode encontrar diversos tipos de espécies de acordo com o ambiente, que essa espécie pode se comportar, pode ser dentro da água, pode ser na parte da lama do manguezal, pode ser na parte das árvores do manguezal, entre outras. A reprodução no manguezal, como é que essa fauna, Para que essa fauna usa o mangue? E uma dessas funções é para reprodução. Então, os manguezais são conhecidos como berçários, como eu falei, pois existe uma série de animais que se reproduzem ali. Ali, os filhotes desses animais também são criados em muitos dos casos. E a gente começa falando aí dos camarões. Eles se reproduzem no mar, Na região ali da plataforma continental, e suas larvas, elas migram, vão para o manguezal, onde se alimentam e crescem até retornarem ao mar. Então, as larvinhas do camarão, elas são colocadas, são reproduzidas no mar, são levadas até o mangue para lá, no mangue, eles se alimentarem e poderem, na fase adulta, retornarem ao mar. E aqui eu coloquei uma imagenzinha de um camarão, bem grande. Aqui uma imagem das pessoas pescando o camarão no ambiente de manguezal, gente, ó, observem. E aqui um criadouro que fica aí dentro da área de manguezal. A gente sabe que os criadouros, eles servem para reprodução, para produzir excessivamente, muito camarão para poder fazer parte aí do comércio e poder acrescentar a economia local. Então, o camarão, ele é um dos animais que constituem a fauna do manguezal.
E, em segundo lugar, eu coloquei as aves. Muitas das aves utilizam, né, esse ambiente também para procriar. Pode ser espécie que habita os mangues ou aves migratórias, né, que estão ali só de passagem. E eles podem usar o mangue tanto para se alimentar, né, como eu falei, e também para descansar quando estão aí passando de um local para outro. Então, eu coloquei aqui os guarás, os colhereiros, as garças e os socós. E eu coloquei a imagem, né? Aqui um exemplo dessas imagens aqui descansando no manguezal. Essa imagem aqui de uma espécie que é mais corriqueira, né? Que a gente vê mais, uma abundância nos manguezais. E eu coloquei aqui essa outra imagem dessa ave se alimentando, né? Pescando alguns caranguejos, alguns siris para poder fazer a sua alimentação. E o caranguejo, né? Coloquei aqui um caranguejo em terceiro plano para a gente observar o quanto esse animal ele é importante para a diversidade da fauna do manguezal. É um animal que a gente conhece, né? Assim muito bem, porque ele faz parte do nosso dia a dia e destaca-se, né, várias espécies de caranguejo, ou seja, tem muitas espécies de caranguejo. Só nessas imagens a gente consegue ver 3 espécies distintas, né? E eles formam grandes populações, enormes populações nos fundos lodosos, né, do mangue. Também pode se encontrar nos troncos, né? Tem vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas dessa água. Os caranguejos, em suas maiorias, são ativos nas marés baixas, enquanto os moluscos, né, aí que é uma outra parte, alimentam-se durante as marés altas. Tudo isso num ambiente de manguezal. Então, o caranguejo, né, ele tem aí a sua atividade ativa durante as marés baixas, porque eles conseguem se locomover, conseguem ir atrás de suas presas, né? E durante a maré alta, né, geralmente eles cavam suas tocas, como a gente pode ver nessa segunda imagem, para poder se esconder de predadores ou até mesmo se esconder do fluxo das marés. E por fim, eu coloquei aqui essa diversidade que, além desses animais que a gente falou, né, como o camarão, as aves, o caranguejo, a gente também encontra uma outra diversidade muito grande de animais que constituem a fauna do manguezal. A gente tem aí os zooplânctons, os fitoplânctons, que fazem parte dessa alimentação de todos os outros animais, né? São aí matérias microscópicas. A gente tem os animais bentônicos, que também estão aqui próximo dessa área de manguezal, as aves que a gente comentou, né, gente? Os peixes, que tem muita diversidade, e além de tartarugas marinhas, que podem fazer a sua reprodução também nesse ambiente de manguezal. Além da presença de alguns mamíferos, como o peixe-boi, o boto, e alguns golfinhos que também podem fazer parte dessa área de berçário, né, do manguezal. Tá bom, galera? Então, a gente fica por aqui na nossa terceira aula sobre a fauna do manguezal. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido o conteúdo e até a próxima.